Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CACD Inglês. Eu sou a professora Selene Candian. Nesse vídeo a gente continua na trilha falando sobre classes de palavras e esse é um vídeo a respeito de pronomes. Os pronomes são uma classe de palavras muito importante, tanto para fins de interpretação de texto quanto para fins de produção de texto. Nesse vídeo eu quero mostrar para você como os pronomes são relevantes para sua interpretação de texto, principalmente na prova de primeira fase, prova objetiva de inglês do CACD, como existem erros variados no uso de pronomes variados também na nossa prova discursiva de inglês do CACD e alguns desafios específicos que os pronomes apresentam na tarefa da tradução da língua inglesa para a língua portuguesa na prova discursiva de inglês. Vamos começar falando sobre interpretação de texto? Nossa prova objetiva de inglês do CACD é uma prova que avalia as habilidades linguísticas dos candidatos, da forma como essas habilidades se manifestam em tarefas de interpretação de texto, né? Como eu comentei no primeiro vídeo aqui dessa playlist, na nossa prova de primeira fase, todas as questões, todos os itens, né, que compõem a nossa prova objetiva de inglês são itens de interpretação de texto. Muitos desses itens testam aquilo que a gente chama de macro reading skills, né? Habilidades, a gente chama de habilidades de leitura de uma forma mais ampla, mas são habilidades como skimming, scanning, ou seja, identificar a ideia principal do texto, identificar informações, detalhes ao longo do texto, etc. No entanto, na nossa prova de primeira fase do CACD, também são testadas as chamadas Micro Reading Skills. Essas Micro Reading Skills envolvem, inclusive, o seu conhecimento de pronomes, ou seja, se o candidato, a candidata, consegue identificar qual é o referente de um dado pronome que é testado ali em alguns itens. Então, vou mostrar para você alguns itens que já foram formuladas em provas passadas, provas recentes de inglês de primeira fase do CACD. Quero enfocar aqui com você esses itens que testam os conhecimentos de pronome e, portanto, de coesão textual. São itens de Micro Reading Skills que testam esses mecanismos de coesão textual. Veja comigo essa questão 42 do CACD 2022. O item 2 dizia assim: In line 14, the word both is used as a pronoun for the antecedent double business bound na linha 12. Perceba como nesse item o que foi testado é o conhecimento desse pronome both, mas mais do que isso, se o candidato consegue identificar para onde esse pronome está apontando dentro do texto, ou seja, se o candidato consegue entender os mecanismos de coesão internos a esse texto. Na prova de 2021, você vê a questão 36, item 2, diz assim: In line 14, the word one is used as a pronoun for the antecedent, a whole new environment, na linha 13. Perceba que é um item similar ao item que a gente viu agora mesmo, né, do CACD 2022, mas dessa vez testando quem é o referente do pronome one, né, que é um pronome indefinido na língua inglesa. Veja mais uma questão do CACD 2021, veja como são questões recentes, né, de edições recentes do CACD. Questão 37, item número 4, afirmava: In line 16, the pronoun they refers to attributes. Então, aqui testando os conhecimentos de um pronome pessoal, né, pronome sujeito, they, e se o candidato, né, mais do que conhecer o pronome, se o candidato consegue identificar para onde que esse pronome aponta dentro do texto, quem é o referente desse pronome, o que esse pronome está substituindo, né, referenciando dentro desse contexto. Ainda no CACD 2021, esse foi um ano com muitas questões, né, de Micro Reading Skills. Na questão 40, item número 3, o item afirmava: The two instances of whom
in whom he worshipped and whom he had represented, nas linhas 31 e 32, can in an informal context be replaced with who, but whom and who play very distinct grammar roles in a sentence. Veja como é um item também envolvendo pronomes, também um item de micro-reading skills, né? Verificando se você consegue identificar esses mecanismos de coesão textual, envolvendo também um certo julgamento a respeito do registro, né? O que corresponde ao registro informal, o que corresponde a registros neutros, registros formais da língua inglesa. O último exemplo que eu vou dar aqui é do CACD 2018, questão 38, dizia assim no seu item 3. But this is merely an extension, linhas 27 e 28, the word this refers to the statement that the panda bear in the zoo is China, linha 27. Aqui um outro item testando conhecimentos de pronome, claro, né? Esse this é um pronome demonstrativo, mas mais do que isso, né? Conhecimentos se o aluno consegue identificar essas relações de coesão textual. Então, perceba aqui comigo, nesses itens que a gente analisou juntos, como o conhecimento de pronomes pode ser avaliado na nossa prova objetiva de inglês. Não basta conhecer os pronomes, normalmente a gente conhece esses pronomes aqui que foram apresentados em níveis básicos, intermediários de estudos do idioma, como a gente faz no CACD Step by Step, mas é importante também desenvolver essa capacidade de analisar para onde que esses pronomes estão apontando dentro do texto e como isso ajuda a amarrar o texto, né, através desses instrumentos de coesão textual, que é algo que a gente discute em mais profundidade, se você é aluno do CACD Advanced Steps, no módulo 5, né, desse curso. Os pronomes também são muito relevantes na produção de texto do candidato, na nossa prova discursiva de inglês. São vários os pronomes que são utilizados nos candidatos na nossa prova. Por exemplo, no meu corpus, né, eu tenho um corpus de 240 compositions que foram escritas em situação de prova, corrigidas pela banca, no CACD 2021, CACD 2022, e a gente pode ver aqui que o pronome que é mais frequente na nossa prova discursiva de inglês, na tarefa da composition pelo menos, é o pronome it. São 908 ocorrências para 240 compositions, então você já imagina que são quase 4 ocorrências por texto, né, se a gente fosse fazer uma média. Para além do it, há vários outros pronomes que são utilizados nesse contexto de prova, e eu quero te mostrar alguns erros que acontecem quando os candidatos estão utilizando pronomes na sua produção de texto. Primeiro erro que eu quero mostrar aqui, veja comigo. In this respect, one should not forget that any reform in the council must have the approval of them. Veja que aqui o examinador marcou of them. Aqui o candidato utilizou them, que é um pronome objeto, mas o que o candidato deveria ter utilizado é um possessivo, né? Uma forma correta de escrever, pelo menos, seria must have their approval. Atenção, não é pronome possessivo. Em their approval, esse their não é pronome, ele é determiner. A gente vai falar sobre os determiners no próximo vídeo, mas de qualquer forma o que funcionaria aqui bem seria um possessivo e não um pronome objeto. Outro exemplo que eu quero analisar aqui com você, na verdade é uma amostra retirada de uma prova corrigida pelo examinador. O candidato desenvolveu o texto assim: From 1992 to 2002, under Presidents Itamar Franco and Fernando Henrique Cardoso, Brazil engaged itself again in the UN's multilateral systems. O examinador marcou engaged itself como errado. O que você percebe é que o candidato utilizou um pronome reflexivo, itself. Qual que é o erro aqui? Utilizar um pronome reflexivo em uma ação que não é reflexiva. Veja comigo no verbete do dicionário Longman como é utilizado o verbo engage nesse sentido, né, de to be doing or to become involved in an activity. Nesse sentido, o verbo engage é intransitive, always.
e depois seguido de uma preposition. Então pode ser engaged in, engaged on, engaged upon, engaged in doing something. Todas esses são padrões, né? São coligações que podem ser utilizadas na nossa prova. Então, veja como o candidato utilizou ali um complemento para o verbo engage, que foi considerado errado pela banca examinadora. Então, esse também pode ser um uso que é penalizado na nossa prova de segunda fase, quando o candidato utiliza um pronome que, na verdade, não deveria ser utilizado. Um terceiro erro que eu quero analisar com você é esse aqui. O candidato escreveu assim: If one analyzes the practice of the diplomacy from the late 20th to the early 21st centuries, he will realize an expressive shift. E aí o candidato continua o seu texto. O examinador, como você vê, marcou he como erro, descontou a pontuação respectiva. E, de fato, o he estava incorreto aqui nesse contexto. Veja que o candidato começou esse período sintático utilizando o pronome one. Esse pronome one querendo dizer people in general, né? Fazendo uma generalização. Para fazer referência a esse one, era preciso utilizar outro one, né? E não um pronome he, que é um pronome masculino, né? Pronome de terceira pessoa masculino. Então, aqui uma forma correta de reescrever seria utilizando o pronome one para fazer referência ao primeiro one. Então, veja que aqui o erro foi na escolha do pronome a ser utilizado, né? Utilizou um pronome pessoal, pronome sujeito, quando deveria, para manter aqui o sentido da oração, utilizar o pronome one. Agora, muito cuidado com a utilização desse mesmo pronome one, que a gente viu que foi aceito, né, nesse último exemplo que eu te dei, nessa última amostra que eu te mostrei, né, naquela parte if one analyzes, o examinador não marcou nenhum erro aqui. Em outras ocorrências dentro do meu corpus, esse one também é aceito, mas em várias outras ocorrências, esse one foi penalizado. Quero te mostrar alguns exemplos aqui de erros, né, de estruturas que foram consideradas erradas pelo examinador quando o candidato utilizou esse pronome one. Veja aqui comigo o primeiro exemplo. One can mention Brazil's participation in several UN peace operations. O examinador marcou esse one, né, no one can mention como errado. Outro erro. One could affirm that all is not lost though. Perceba como esse one, que teria o sentido de people in general, talvez não fizesse tanto sentido, né? Aqui nesse primeiro erro com one que eu mencionei e também nesse segundo, o examinador marcou como errado o one could affirm. Terceiro erro que eu selecionei aqui para você com esse mesmo one. One can conclude that Brazil has sought to play an active role in the UNSC. Talvez não no sentido de people in general, talvez a própria voz do candidato que conclui isso, né? Então, talvez por isso tenha sido penalizado. Mais um erro nesse sentido. In this sense, one can use the principles of the Brazilian concept, the RPW, e aí continua o seu texto. Perceba como são 4 exemplos, na verdade 4 amostras de linguagem que eu tirei do corpus, todos demonstrando como, por vezes, a banca examinadora não aceita esse one no sentido de people in general, né, para o candidato falar de um sujeito que não é identificado no seu contexto. Muitas vezes, para não correr risco, o que eu sugiro para os meus alunos é, ao invés de desenvolver a oração com one, é tentar utilizar algum tipo de voz passiva. Então, por exemplo, ao invés de one can mention Brazil's participation in several UN peace operations, o candidato talvez pudesse desenvolver Brazil's participation in several UN peace operations can be mentioned. Ou então, one could affirm that all is not lost though. Talvez o candidato, para se expressar com mais segurança, né, para evitar a penalização numa prova que é punitiva, talvez o candidato pudesse escrever It could be affirmed that all is not lost though. Então, há várias formas
de evitar o uso do one, se você não se sente tão seguro nesse uso, utilizando, por exemplo, a voz passiva. Um terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui no uso de pronomes na nossa prova de inglês do CACD, mais especificamente na prova discursiva de inglês, são os pronomes na tradução, na tarefa de tradução da língua inglesa para a língua portuguesa. Já vou começar te mostrando um exemplo, né? Foi um erro que aconteceu na prova no CACD 2017. Então, o que a gente vai ler aqui agora é um texto em português, porque é uma tradução de um texto em inglês para a língua portuguesa na nossa prova de inglês de segunda fase. O candidato escreveu assim: humanos existiam muito antes da história começar, mas por incontáveis gerações eles não se destacavam da miríade de outros organismos com os quais eles compartilhavam seus habitats. E aí o candidato continua a sua tradução. Você percebe que o examinador marcou o eles na linha 2 e conectou essa marcação ao eles na linha 3 e descontou ali na margem direita meio ponto, que era o que correspondia, né, aos erros na tarefa da tradução no CACD 2017. Mas, professora, qual que é o erro aqui? Né? O texto não dizia eles, o texto fonte não dizia eles, dizia sim, dizia they. Então, qual que é o erro aqui, professora? Na ocasião do CACD 2017, muitos candidatos tiveram essa mesma penalização ao traduzir o they como eles nessa tarefa. Não há nenhum erro gramatical aparente, como a gente pode ver aqui, né? Esse eles faz referência a humanos, então a referência está gramaticalmente correta. E quando os candidatos interpuseram recurso com relação a essa apenação, o examinador respondeu, né, nas respostas ao recurso. Recurso indeferido, linhas 2 e 3, estilisticamente pobre. A banca penalizou os candidatos porque essa repetição do eles foi considerada estilisticamente pobre. Pode parecer incrível, mas a nossa prova de inglês do CACD também é corrigida com base em noções de estilística, né? Isso também se aplica ao texto que os candidatos desenvolvem em língua portuguesa dentro de uma prova de língua inglesa. Esse eles foi considerado estilisticamente pobre, né, nessas soluções de tradução do CACD 2017, porque eram desnecessários no texto em língua portuguesa e a repetição desse pronome acaba pesando, digamos assim, né, pesando estilisticamente nesse texto. Existia they no texto de partida? Existia they, mas o they no texto de partida era necessário, porque na língua inglesa não há oração sem sujeito, né? O único tipo de oração sem sujeito na língua inglesa é quando a oração está coordenada e aí o sujeito da segunda oração coordenada, da terceira oração coordenada, é o mesmo sujeito que o da primeira oração independente, e aí você pode omitir o sujeito. De resto, não há sujeito implícito, digamos assim, né? Sujeito oculto. Na língua portuguesa, no entanto, como a gente tem a desinência verbal, é possível ocultar o sujeito. Então, o que o examinador esperava em termos de procedimento de tradução nessa tarefa da tradução aqui na prova discursiva de inglês de 2017 era o procedimento da omissão, né? Que uma palavra que está ali no nosso texto de partida fosse omitida no texto de chegada. Isso não é um problema de fidelidade ao texto fonte, esse é um procedimento de tradução que é muito utilizado nos pronomes quando a gente traduz do inglês para o português, justamente porque na língua portuguesa a gente não precisa colocar toda hora quem é o sujeito, por exemplo, de uma oração, se esse sujeito é compreensível por causa da desinência verbal. Então veja como nessa tarefa de 2017, por exemplo, foi cobrado um procedimento de tradução específico, o procedimento da omissão, com relação ao uso de pronomes. Então, isso é algo para o qual é importante você atentar quando você estiver traduzindo da língua inglesa para a língua portuguesa. E
isso não é algo, né, antes que algum candidato pense nisso, que é uma idiosincrasia da banca, né, algo que a banca acredita que se pratica só dentro do CACD, digamos assim, né? Dentro dos estudos da tradução, quando a gente faz um estudo comparado de como funcionam as línguas, muitas vezes a gente tem essa preocupação com relação aos pronomes. Eu trago aqui uma citação de um livro da Mona Baker, vou deixar a fonte, né, as referências bibliográficas aqui na descrição do vídeo, e ela está falando justamente sobre língua portuguesa, sobre Brazilian Portuguese, né? Quando a gente traduz para o português brasileiro. A autora diz assim: Unlike English, which tends to rely heavily on pronominal reference in tracing participants, Brazilian Portuguese generally seems to favor more lexical repetition, ou seja, repete a mesma palavra ao invés de utilizar um pronome. In addition, Portuguese inflects verbs for person and number. This grammatical feature provides additional means of relating processes and actions to specific participants without the use of independent pronouns. The following example is from an article on Akio Morita, chairman of the Sony Corporation. Vou te mostrar esse exemplo agora. The article was published in English and Portuguese editions, in the English and Portuguese editions of Playboy magazine. References to Akio Morita are highlighted in both extracts. E a gente vai ver agora um exemplo. Então, veja que a autora está explicando que, diferente da língua inglesa, que usa muitos pronomes, na língua portuguesa, pelo menos português do Brasil, se usa muito a referência lexical. Em vez de você substituir o substantivo, né, ou sintagma nominal por um pronome, repete o mesmo nome. E ela também fala, né, a autora, a respeito dessa questão da desinência verbal na língua portuguesa, que permite que o pronome não seja mencionado e ainda assim a gente entende quem é o sujeito, por exemplo, de uma oração. Quero analisar então com você esse exemplo que ela fala sobre o Morita, um texto sobre essa pessoa Morita, escrito em língua inglesa e traduzido para a língua portuguesa. Perceba o uso dos pronomes aqui nesses dois textos. Vou ler só um pedacinho do segundo parágrafo aqui com você. As the eldest son of a wealthy sake and soy sauce producer in conservative Nagoya, he was expected to take over the family business and perhaps become the 15th generation of Morita mayors in the local community. Instead, he spent his time taking apart clocks and listening to Western classical music, and preferred the study of physics to business. During World War II, he went into naval research as a lieutenant working. E aí continua o texto. Veja a tradução para a língua portuguesa. Veja como em língua inglesa tem muitos pronomes aí, né? He, tem um possessivo, his. Vamos dar uma olhada no texto em português. Filho mais velho de um próspero produtor de óleo de soja e de saquê em Nagoya, os pais de Morita, veja como a tradução aqui é por repetição lexical, esperavam que ele, pronome, assumisse o controle dos negócios da família. Ao invés disso, Morita passava o tempo desmontando relógios, ouvindo música clássica ocidental e preferindo estudar física a se meter em negócios. Durante a Segunda Guerra Mundial, dedicou-se. Veja aqui como a tradução se dá por omissão, né? Não existe he went into naval research, né? Não existe esse pronome que funciona como sujeito no texto de partida, não está traduzido, ele foi omitido no texto de chegada. Então, o que eu quero enfatizar para você é que na tarefa da tradução, na prova de inglês do CACD, a gente tem que tomar cuidado com os pronomes. Muitas vezes são muitos os pronomes que são utilizados no nosso texto de partida em inglês. Nem todos eles precisam ir para o texto de chegada, né? A gente precisa avaliar o que é necessário e muitas vezes, para maior clareza, a gente não traduz um pronome como um pronome. A gente pode simplesmente fazer a referência lexical, né? Repetir aquele nome ao qual o pronome está fazendo referência.
Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. No nosso próximo vídeo, nosso último vídeo sobre classes de palavras, eu quero conversar com você sobre uma classe de palavras que poucos candidatos conhecem, que são os determiners e que são importantíssimas na nossa prova discursiva de inglês. Até lá!